Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha que vai relacionar um pouquinho de vetores para nós. Olha o que ela fala, ó. Considere um sistema cartesiano ortogonal de coordenadas de origem O igual a 0, 0. Então, um plano cartesiano com origem O, 0 e 0, tanto para x como para y, certo? Um ponto nesse sistema é representado na forma xy, sendo x o eixo das abscissas e y o eixo das ordenadas, certo? Nesse sistema, considere os pontos A. Então, eu já marquei aqui para nós, ó, ponto A de abscissa 3, o x vale 3, ó, e o y vale 4, ordenada 4. Então, eu pego aqui para 4y e x valendo 3, eu tenho esse ponto. Perceba que esse ponto, ele tem uma linha que passa lá pelo eixo x no valor 3, e uma linha que passa por esse ponto e cruza o eixo y no valor 4. Por isso que a gente fala que as coordenadas são 3 e 4 para nós, certo? Um ponto B de coordenadas 6 em x e 4 em y, e um ponto C de coordenadas 6 em x e apenas 1 em y. Aí ele fala assinale que for correto. Então vamos lá, no item 1. Os vetores representados pelos segmentos orientados AB e CB têm o mesmo módulo. Meninos, eu vou copiar esse plano cartesiano para nós aqui, para eu poder rabiscar nele sem interferir no na nossa figura lá, tá? Pelo menos fica uma original ali para nós. E eu vou subir um pouquinho a tela aqui só para gente. Aí, então vamos lá. Se a gente olhar aqui o vetor AB, o primeiro vetor que ele cita, ó, AB, é um vetor que sai de A e vai para B, certo? E aí, deixa eu só colocar esse daí tudo em cima do quadriculado, senão vai ficar mais difícil para a gente analisar, né? Vou colocar certinho aqui, pronto. Estamos em cima do quadriculado. Então, perceba que esse vetor que ele cita AB, eu percebo que ele é horizontal para a direita e ele tem 1, 2, 3 quadradinhos. Então, ele tem 3 unidades aqui. Tudo bem? Já o vetor CB é um vetor que vai de C para B. E esse vetor é um vetor vertical para cima, porém eu percebo que ele também tem 3 quadradinhos, então vou poder falar que ele também tem 3 unidades. Isso significa que, quando ele fala que os vetores AB e CB têm o mesmo módulo, falar que tem o mesmo módulo significa falar que tem o mesmo tamanho, o mesmo valor. Apesar de terem direções e sentidos diferentes, eles têm o mesmo tamanho, e, portanto, o item 1 é verdadeiro para nós, certo? O item 2. O vetor AC pode ser decomposto nos vetores U, paralelo ao eixo das abscissas, de comprimento 3, e com o mesmo sentido do eixo X, e V, paralelo ao eixo das ordenadas, e de comprimento 3, e com o sentido oposto ao eixo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar o nosso vetor AB, que nós desenhamos aqui, ó, vamos apagar ele. Eu vou também tirar o vetor CB. Pronto. Porque agora eu não estou trabalhando mais com ele. Ele nós analisamos já no item 1 para nós aí, certo? E agora eu vou desenhar para nós o vetor AC. Então, olha só, se eu desenhar o vetor AC aqui agora, que vai de A para C, mas eu quero cor preta, que vai de A para C, eu poderia pegar esse vetor que está inclinado e decompor ele, não é verdade? Eu posso traçar aqui, ó, aquelas retas paralelas ao eixo x e y, passando pela extremidade do vetor, no caso do vetor AC, ó. Então, se eu passar uma reta paralela ao y aqui, eu vou determinar a componente horizontal desse vetor C. Então, deixa eu só apagar essa reta aqui para nós. Pronto, que ela foi só um auxílio. Então, percebo que essa componente que nós encontramos aqui seria a componente desse vetor AC na direção x. Tudo bem? Percebo que ela vai ter 3 unidades, tem 3 quadradinhos e aponta a favor do eixo x. Então, vamos ver aqui, ó. O vetor AC pode ser decomposto nos vetores U, nesse caso aqui ele está chamando esse vetor de U, né? Paralelo ao eixo das abscissas, perfeito, ó. Ele está paralelo ao eixo do x, das abscissas. De comprimento 3, ótimo, 3 unidades de comprimento e com o mesmo sentido do eixo x. Até aqui, essa primeira parte aqui está verdadeira. E agora vamos ver a segunda componente. Olha a segunda componente aqui. Essa segunda componente eu vou passar aqui paralela ao eixo x, ó. E vai determinar para nós uma componente vertical.
Então, agora eu vou apagar essa reta auxiliar que nós usamos aqui, para achar essa componente vertical, que seria a componente AC, só que no eixo Y. Perceba que ela também tem 3 quadradinhos, então ela vale 3 unidades. Ela aponta contrário ao sentido das ordenadas, tá vendo? Ela aponta para baixo, então no caso aí, a medida dela seria -3, para a gente poder indicar que está contrário, né? E esse vetor é o vetor que ele chamou de V, na verdade, tá? Então, se a gente perceber aqui, ó, vetor V paralelo ao eixo das ordenadas, perfeito, ó, ele está paralelo ao eixo Y, o eixo das ordenadas. Com comprimento 3, belezinha, tem 3 unidades de comprimento e com sentido oposto ao eixo X. Isso também está verdadeiro e, portanto, o item 2 também é verdadeiro para nós, certo? Olha o item 4 agora. Os vetores representados pelos segmentos orientados AB e BC são ortogonais. Lembra que esses vetores são aqueles vetores que nós desenhamos primeiro, pelo item 1? O vetor AB e o vetor CB, ou BC, né, no caso. No caso, ele fala BC, então vamos respeitar o sentido de B para C. Eles são ortogonais. O que significa ser ortogonais? Significa que o ângulo vale 90 graus. Se você perceber aqui, ó, um é horizontal, o outro é vertical. Portanto, eles são vetores ortogonais. São vetores perpendiculares entre si. São vetores normais um em relação ao outro, ou seja, tem um ângulo de 90 graus entre as suas direções. Beleza? Item 8. É possível determinar um módulo de um vetor conhecendo apenas os módulos de suas componentes ortogonais. Perfeito. Você quer ver aqui, por exemplo, ó, se você conhece esse valor aqui que vale 3 e esse cara que também vale 3, são dois vetores ortogonais, como se fosse a componente de uma resultante, ou as componentes, né? De uma resultante para nós, que no caso seria o vetor AC. Como é que eu faria para calcular essa resultante, né? A partir das componentes do que compondo elas, gerou a resultante para nós. A gente pode fazer um Pitágoras. Então, é possível, sim, determinar o módulo do vetor conhecendo apenas os módulos de suas componentes ortogonais. E a 16. O vetor BC é paralelo ao eixo das abscissas. O vetor BC, ele é paralelo ao eixo das ordenadas, não das abscissas. Ele é perpendicular, ortogonal, normal ao eixo das abscissas para nós. Então, o único item falso aqui para nós é o item 16. Fechou? Dessa forma, a gente tem aí que a soma das verdadeiras vai dar 8 com 2, 10, com 4, 14, com mais 1, a gente tem que a soma vale 15. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até a próxima.